Olha, o programa Cresça com Seu Filho, Criança Feliz, tem como principal objetivo favorecer o desenvolvimento da primeira infância junto à família, desde a vida intrauterina até os 3 anos de idade, e apoiar as famílias em suas estratégias positivas de superação das condições de vida e, assim, possibilitar aos pais e cuidadores por uma prática de cuidados que melhor correspondam às necessidades essenciais dos seus filhos. Ele foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Toda terça e quinta-feira pela manhã, o Pedro Lucas já sabe que tem um compromisso. A chegada da agente comunitária de saúde já é esperada por ele e pela mãe. Eles fazem parte do programa Cresça com Seu Filho. Essa relação afetiva entre os três se fortaleceu à medida que os encontros foram acontecendo. Quando eu comecei, ele não queria nem chegar perto de mim, né? Aí depois que a gente começou a fazer as brincadeiras, as aulas, aí tanto os pais dele já diziam assim, chegou a professora, não era dele. Chegou a professora, tia Helena, bora. Aí o pai dele, vai Pedro, estudar Pedro. Eu achava que eu era uma professora para ele, né? Mas, graças a Deus ele evoluiu bastante, todas as minhas crianças estão evoluindo bastante. O programa Cresça com Seu Filho foi criado em 2014 e é desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da primeira-dama Carol Bezerra. Ele atende crianças de 0 a 3 anos que vivem em situação de vulnerabilidade e tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento da primeira infância junto à família, estimulando a capacidade motora, cognitiva e fortalecendo os vínculos familiares. O vínculo afetivo é muito importante tanto para o desenvolvimento infantil como para a vida adulta da criança. Hoje é comprovado através de pesquisas científicas que uma criança, quando é cuidada, é amada, é olhada pelos seus pais ou pelos seus cuidadores, ela se desenvolve de uma maneira bem mais rápida, mais eficiente. As sinapses se desenvolvem bem mais, as sinapses cerebrais. Isso tem consequência no seu desenvolvimento infantil. Essa criança, ela provavelmente vai ter um desenvolvimento mais pleno, um desenvolvimento geral mais pleno, mas também vai ter uma vida adulta mais saudável. A Prefeitura trabalha muito a questão da intersetorialidade. A gente tem um comitê gestor, que aí envolve saúde, envolve educação, envolve assistência, cultura, mobilidade urbana, que a gente acha que não tem envolvimento com a criança, mas tem muito. A gente tem um projeto chamado Caminhos da Escola, porque a criança, ela não pode ser visto como um ser departamentalizado, ela é um ser integrado. Então, essas secretarias têm que trabalhar em conjunto. As visitas domiciliares acontecem semanalmente. O agente comunitário de saúde leva orientações e propostas de atividades para fazer junto com a família. Desenvolve a criança fica mais estimulada para fazer as coisas. A criança, tanto os bracinhos, as perninhas deles, né, que é os membros inferior e superior, eles trabalham muito com esses membros. Aí eles são tudo de bom, né? Assim, quando eu saio do posto, que chego aqui, eles já ficam tudo assim, doido para fazer as coisas, né? Quando chega, fica logo pedindo, perguntando, tia, pergunta o que é que quer, o que eu vou fazer. Quando a gente chega e explica, assim, eu não sabia que eu tinha que contar uma história, que eu tinha que ler, que eu tinha que cantar, que eu tinha que conversar olho no olho com meu filho de 1 mês. Mas ele pode não estar entendendo, mas ele está recebendo afeto, ele está recebendo carinho. E nesse momento, o seu cérebro está se desenvolvendo numa velocidade muito mais rápida. Então, alguns estímulos, e são estímulos simples, a gente precisa fazer com que a família, estimular para que as famílias utilizem esses estímulos. E a gente às vezes acha que a teoria é complexa, mas não. Às vezes é um batido de panela, é um barulho diferente, é a voz da mãe, inclusive na gravidez, que vai fazer com que essa criança se desenvolva mais rápido. Com pouco mais de 3 meses do primeiro encontro, a Deidiane observa a mudança no comportamento do filho. Incentivou muito ele, aprendeu mais e mais e vai continuar aprendendo ainda.
Você tinha essa curiosidade de saber, ou foi quando já foi participando do programa que entendeu mais ou menos a importância, né, desse vínculo entre a saúde, a família? E quando ela apareceu, que ela começou a dizer, aí eu comecei a conhecer, né, os objetos dela e aí a gente está aprendendo mais e mais. Como era a sua relação com ele antes e agora durante o programa? Tá bem melhor. Ele é um pouquinho preguiçoso, mas agora ele tá bem melhor. Atualmente, são quase 4.000 crianças selecionadas para o programa, mas a meta é ampliar o serviço para outras regionais e áreas que preencham os requisitos desejados. Uma criança que é bem cuidada, que é amada, que ela se sente importante no mundo, importante para seus pais, que ela é olhada, ensinada, ela provavelmente será um adulto mais seguro, menos violento, com mais autoestima, com mais autoconfiança, aonde ela se torna uma criança mais desenvolvida e um adulto também com essas características, mais seguro, com menos depressão, menos violento. Então, é muito importante esse vínculo, principalmente na primeira infância. E para conversar mais sobre esse programa, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Emanuela Carneiro, que é coordenadora do programa Cresça com Seu Filho, Criança Feliz. Ô, Emanuela, esse programa ele já existe desde quando aqui em Fortaleza? Ele existe desde 2014. Ele foi implantado no município, né, através de iniciativa da Gestão Municipal de Saúde, idealizado pela primeira-dama, Carol Bezerra. E em 2014 ele foi implantado no município. Já são aí, então, praticamente 6 anos, né, de Exatamente. atuação. Vem apresentando os resultados esperados? Sim, o programa ele cresceu, né? Ele começou em 3 regionais de Fortaleza, nas regionais 1, 5 e 6. Né? E ano passado, em 2019, a gente fez a ampliação do programa para todas as regionais de Fortaleza, porque a gente queria atingir mais famílias, levar esse serviço para mais famílias, uma vez que foi visto a importância, né, a relevância desse programa nas famílias que vinham sendo acompanhadas pelos agentes comunitários de saúde. Qual é a ideia básica do programa Cresça com Seu Filho, Criança Feliz, Emanuela? O Cresça com Seu Filho, Criança Feliz, ele é uma estratégia, né, de visita domiciliar supervisionada, voltado para atender crianças desde a gestação até os 3 anos de idade. É um programa focado na primeira infância, né? O Cresça ele trabalha com a primeiríssima infância, né? Até 3 anos de idade. E ele atende aquelas famílias que vivem a vulnerabilidade social e econômica. Então, o objetivo principal do programa é fortalecer esse desenvolvimento dessa criança e também fortalecer o vínculo dela com a família, né? Com a mãe, com o pai, com o cuidador principal. Esse é o principal objetivo do programa. Como é que se faz a questão da identificação, vamos dizer aqui, daquela criança recém-nascida que passa a ser acompanhada pelo agente de saúde? É a partir do momento que ela nasce em alguma unidade de saúde aqui de Fortaleza que começa esse acompanhamento? Isso. O programa aqui em Fortaleza, ele é transversal à estratégia saúde da família. Então, ele é realizado pelo agente comunitário de saúde, que é acompanhado pela enfermeira da equipe. Então, o agente de saúde que está preparado para realizar o programa, que ele foi devidamente capacitado, ele realiza o programa na sua microárea, no território de atuação dele. Então, os agentes de saúde que foram preparados, capacitados para desenvolver o programa, eles identificam as crianças do território dele de 0 a 3 anos. Essas crianças, todas as crianças de 0 a 3 anos do território dele, ele faz um cadastro. Então, a partir dessas crianças, esse formulário do Cresça, esse cadastro, ele vai identificar quais são aquelas crianças mais vulneráveis. Como agente comunitário de saúde, ele também presta serviço a outros programas dentro da atenção primária, né? Ele pode acompanhar até 9 crianças do território dele. Então, se um agente de saúde ele tem 15 crianças no território, a partir desse questionário que é preenchido com essas crianças, ele vai identificar quais são aquelas crianças mais vulneráveis, aquelas crianças que têm um maior risco. Então, ele seleciona as mais vulneráveis, até 9, e daí, então, ele passa a fazer um acompanhamento semanal a essa criança e a essa família. Né? Então, semanalmente, ele vai à casa e realiza a visita, como a gente viu aí na reportagem. E a ideia é priorizar exatamente essas crianças
que nascem em famílias com a condição de vulnerabilidade social bem elevada, né? Exatamente. O programa, ele trabalha com as famílias de vulnerabilidade social e econômica, atendendo uma necessidade da gestão mesmo, né, de investir intersetorialmente em territórios mais vulneráveis. Que tipo de assistência, Manuela, o agente comunitário de saúde ele dá exatamente a essa família que está com aquele recém-nascido e que precisa realmente de uma assistência maior? Pronto. O Cresça com Seu Filho, Criança Feliz, ele tem uma metodologia de trabalho, né? O agente de saúde, ele já trabalha a saúde da criança dentro das suas funções. Porém, o Cresça, ele vem agregar mais conhecimento a esse agente de saúde, ele traz uma metodologia de trabalho diferenciada. Então, por isso que o agente de saúde, ele precisa ser capacitado. Então, a metodologia, ela tem 3 momentos. O momento que o agente de saúde chega à casa da família, ele faz um acolhimento, pergunta como que a família está, pergunta sobre a situação de saúde da criança e explica o motivo da visita dele naquele dia, né? O segundo momento é o momento em que ele vai apresentar à família, à criança, uma atividade. Essa atividade tem sempre um objetivo. Ou é trabalhar o desenvolvimento motor, ou é trabalhar o desenvolvimento cognitivo da criança, a linguagem da criança. Então, ele apresenta a atividade e demonstra como fazer essa atividade para mãe, pai, cuidador principal e a criança. Depois, ele pede que esse cuidador, essa criança, repita a atividade para ele observar se está atingindo o objetivo. E o terceiro momento, ele orienta que aquela mãe, aquele cuidador, pratica essa atividade durante toda a semana e agenda a próxima visita dele, que é uma semana depois. Então, ele sempre faz isso, ele retorna à casa da criança, vê como que foi feita a atividade que ele orientou e deixa uma nova atividade. Olha, o programa Cresça com Seu Filho, Criança Feliz foi criado em 2014, nas regionais 5 e 6, por terem sido identificadas com as áreas com maior densidade populacional, baixos índices de desenvolvimento humano, que é o IDH, e altos índices de vulnerabilidade social de pessoas registradas no Cadastro Único. Atualmente o programa já funciona nas 6 regionais aqui de Fortaleza. Ô, Emanuel, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que foi o treinamento foi feito com os agentes comunitários de saúde para que eles pudessem desenvolver esse trabalho. A gente sabe que eles já fazem aquele acompanhamento do Programa Saúde da Família, mas especificamente em relação ao programa relacionado à criança ali recém-nascida. O agente de saúde, né, desde que o programa foi implantado, todo o agente de saúde, enfermeiro, das regionais que foram identificadas como os mais vulneráveis, que foi regional 1, 5 e 6, esses profissionais passaram por um treinamento, uma capacitação. Essa capacitação tem mais ou menos uma duração de 50 horas, entre aulas teóricas e práticas, né, no território. Esse agente de saúde recebe orientação sobre a primeira infância, a importância da primeira infância na vida da criança, da família. Ele recebe a orientação do que é o programa, como o programa surgiu, né, como que ele é feito, as etapas. É entregue ao agente de saúde um manual de visitas que o programa trabalha, que a gente chama de cardápio de atividades, porque ele realiza atividades a crianças de 0 a 3 anos, mas a atividade que ele realiza com a criança de 1 mês não é a mesma que ele realiza com a criança com 2 anos. Então, ele tem um manual onde lá tem as atividades separadas por faixa etária. Então, durante o treinamento, ele tem conhecimento desse material, ele aprende como utilizar, recebe a blusa de identificação do programa, né, para ele atuar na comunidade. Então, isso é feito com todo o agente de saúde que passa a desenvolver o programa. Como eu falei anteriormente, apesar dele já trabalhar com a saúde da criança, mas o Cresça ele agrega mais conhecimento à prática desse profissional em relação ao desenvolvimento infantil na primeira infância. O programa Cresça com Seu Filho, Criança Feliz está direcionado aí para crianças de 0 a 3 anos. Quando a criança completa esses 3 anos, ela continua recebendo algum tipo de acompanhamento? Como é que é feito essa metodologia para que ela possa continuar recebendo uma assistência do Poder Público Municipal?
Sim, esse questionamento é muito importante porque aqui em Fortaleza o diferencial do programa é porque ele trabalha transversal à estratégia de saúde da família. Isso quer dizer o quê? O programa ele é feito prioritariamente por agentes comunitários supervisionados pela enfermeira da equipe desse agente de saúde. Então, a criança é inscrita no Cresça com Seu Filho, Criança Feliz, e ela fica em acompanhamento até completar os 3 anos. Completando os 3 anos, ela continua sendo acompanhada pelo esse agente de saúde. Porém, aquelas atividades que ele fazia com ela, onde a visita do Cresça demora mais ou menos 1 hora, ele passa mais ou menos 1 hora dentro da casa da família praticando aquela atividade, seguindo aquelas etapas do Cresça, essa parte não vai ter mais. Mas o acompanhamento da saúde, se ele está indo para as consultas de rotina com a enfermeira, com o pediatra, se a vacina está ok, se ele está precisando de alguma assistência a mais, o acompanhamento do agente de saúde continua. Emanuela, a visita, como você já disse, ela é semanal, né, por parte do agente de saúde. Qual é o tipo de atividade que o agente comunitário ele desenvolve na casa da pessoa? Quais são as atividades que ele faz a cada visita dessa que você disse que demora cerca de 1 hora? O que é que ele faz ali com a criança para ajudar no desenvolvimento dela? Sim. O agente de saúde, como eu falei, ele tem um manual de visitas do Cresça. Lá tem 144 atividades que ele pode estar trabalhando com a criança. Então, se ele vai trabalhar, no dia que ele chega à casa da criança, ele vai trabalhar, o objetivo da atividade é o desenvolvimento motor. Então, ele vai fazer alguma atividade para trabalhar essa parte. Por exemplo, uma bola. Se a criança tem em casa uma bola, ele vai pedir para a criança chutar para acertar a bola, bater em determinado objeto. E assim, ele vai brincando com a criança. Nessa questão de chutar, ela vai lá, pega a bola, volta, ele está estimulando essa parte da criança. Ou o objetivo da atividade é trabalhar a escuta, né? Vai contar uma história, bota uma música, né? Ou então trabalhar com algum objeto que transmita som. Então, sempre tem alguma atividade, algum instrumento. Ou trabalhar uma boneca. Ele vai trabalhar o cognitivo da criança, pedindo para a criança mostrar onde está a mão, onde está o nariz, onde está a boca. E assim, brincando, acontece o estímulo, né? E essa atividade ele deixa e pede que a mãe pratique durante toda a semana com a criança. É um momento que a mãe tem de estar mais próxima da criança, de dar mais atenção. É um momento em que a criança fica mais atenta, porque na primeira infância o desenvolvimento do cérebro é intenso. Então, a criança ela consegue absorver muito mais informação, né? E assim, o muito importante nesse ponto que você está colocando é o fato de fortalecer esse vínculo da mãe com o filho, no sentido que ela pode, a partir daquela orientação que é repassada pelo agente comunitário, passar a desenvolver aquelas mesmas atividades de estímulo ao filho, né? Exatamente. Porque hoje em dia a gente sabe que é muito comum a utilização de telas, né, para crianças. Às vezes a mãe está tão ocupada, então para ela deixar a criança quieta, o que ela faz? Ela entrega o celular e deixa lá a criança com o celular e não interage. A criança com o celular não interage. Então o Cresça vem exatamente no intuito de fortalecer esse vínculo, de aproximar mais a criança da mãe, do pai, do cuidador principal, através de atividades lúdicas, né, em que a mãe acaba estimulando, brincando ali, ela está estimulando, ela está dando carinho, ela está dando atenção àquela criança. Normalmente, as famílias que a gente visita são vários filhos, né? Mães com várias crianças, então, às vezes, não tem um momento de atenção especial àquela criança menor. Então, o Cresça, ele chega exatamente nesse intuito, de fortalecer esse vínculo. E uma vez que a criança está recebendo esse acompanhamento, essa atenção, tantas outras coisas podem ser proporcionadas e evitadas, né? Evitar a questão da violência intradomiciliar, né? O entendimento que é importante o amor, o carinho, o cuidado parental para aquela criança, que tudo isso vai refletir na vida dela de uma forma positiva. Olha, o trabalho desenvolvido pelo programa Cresça com Seu Filho Criança Feliz é baseado em visitas domiciliares semanais realizadas pelos agentes comunitários de saúde. As visitas são para crianças de 0 a 3 anos de idade que vivem em situações de vulnerabilidade caracterizada por pobreza e extrema pobreza, tendo como base
o cadastro único, sob a supervisão semanal do enfermeiro da equipe da saúde da família. Ô, Emanuela, hoje, pegando por base aqui as 6 regionais aqui de Fortaleza, quantas crianças hoje nessa faixa etária de 0 a 3 anos estão sendo atendidas aí pelo programa? No mês de outubro, que foi o último consolidado que a gente fez, tinham 3.303 crianças recebendo visita semanal do agente de comunitário de saúde. Né? Atuando com essas crianças, 554 agentes comunitários de saúde no mês de outubro. Porque a gente trabalha o mês inteiro e tem até dia 15 do mês seguinte para contabilizar toda a processão do mês anterior. Então, o último fechamento, a gente contabilizou isso. Né? O programa ele trabalha com 3 instrumentos. Né? O agente de saúde ele cadastra todas as crianças de 0 a 3 anos. Em outubro, tinham 15.500 crianças cadastradas. Dessas, eles elegem as mais vulneráveis. Né? Em outubro, a gente tinha um pouco mais de 9.000 crianças identificadas como mais vulneráveis. Destas, 3.000 estão recebendo a visita semanal do agente de saúde. Porque o agente de saúde, como eu falei anteriormente, ele pode trabalhar até com 9 crianças dentro do CRESA, porque ele tem outras atribuições enquanto ACS. Agora, Emanuela, é claro que em Fortaleza, tomando por base aí essas 6 regionais da cidade, há áreas da cidade com uma situação de vulnerabilidade social maior, não é? Do que as outras. Sim. A gente tem 2 regionais em Fortaleza, que são as regionais mais populosas, com IDH mais baixo, que é a Regional 5, Regional 6. Também vem a Regional 1 e as outras acaba que tem também territórios bem mais vulneráveis, com IDH baixo, que acaba sendo pontuais, né? Mas as regionais mais populosas, com IDH mais baixo, é 5, 6. No caso, essas têm, vamos dizer assim, uma atenção maior. Sim. Na verdade, o programa ele está em todas as regionais, né? E cada regional tem uma equipe de supervisora intersetorial que acompanha as equipes que fazem o Cresça com Seu Filho. Né? Na Regional 5 e na Regional 6, a gente tem uma quantidade maior de supervisoras, que são técnicas específicas do Cresça com Seu Filho, Criança Feliz, para acompanhar essas equipes. Então, o quantitativo de supervisoras dessas 2 regionais é maior. E a Regional 1 também. A Regional 1, a gente tem uma grande quantidade de famílias sendo acompanhada e lá a gente também tem um quantitativo maior de supervisoras, porque são mais famílias, mais equipes fazendo e a gente precisa estar acompanhando, supervisionando de perto esse trabalho, apoiando as equipes. Agora, em dezembro, está terminando a atual gestão municipal, vai entrar um novo prefeito a partir de janeiro. Há uma perspectiva de uma ampliação desse programa? O programa ele foi ampliado para toda Fortaleza em 2019. Né? A gente capacitou mais de 1.000 profissionais até o momento, foram quase 50 turmas de capacitação de 50 horas. Então, o programa ele está, na verdade, a estratégia Cresça com Seu Filho, Criança Feliz, ela está instalada em Fortaleza. Ela é uma política pública intersetorial, né? Então, ela tem que ser dada continuidade, não tem como parar, porque é uma política pública. Então, o programa ele está firmado em Fortaleza. Ele é uma das atribuições das equipes de saúde da família do município. Né? Hoje, a gente já está com 77% das unidades de saúde, né? Unidade de atenção primária à saúde, realizando o programa. A nossa intenção é que a gente chegue às 116 unidades de atenção primária à saúde do município. Emanuela, a gente sabe que essa atenção maior em relação a crianças na primeira infância, essa faixa etária de 0 a 3 anos, ela é muito importante para um bom desenvolvimento dessa criança ao longo da vida, não é? Isso mesmo. A primeira infância é uma fase de fundamental importância na vida da criança e do ser humano, porque o cérebro, nesse momento, ele está passando por um desenvolvimento muito acelerado. Então, todo estímulo, todo cuidado que é dado a essa criança, ele é absorvido. Se for um estímulo positivo, né, tudo que se faz com a criança na primeira infância vai repercutir para a vida dela no resto, para sempre, para o resto da vida dela. Então, uma criança que na primeira infância ela é bem estimulada, ela é bem cuidada, amada, ela sente que ela é importante para aquela família, ela sente que ela é atendida nos cuidados necessários, ela
não sente fome, ela é acalentada quando ela está chorando, ela é higienizada, tudo isso contribui para o desenvolvimento dela. Então, isso vai repercutir positivamente no resto da vida dela. O contrário também. Se uma criança ela não é bem estimulada, ela passa por algum processo de violência, isso vai repercutir na vida dela para sempre, né? Então, crianças estimuladas adequadamente são adultos mais promissores, que têm uma melhor inserção no mercado de trabalho, normalmente ocupam posições com salários melhores. Crianças que não têm um bom desenvolvimento, que sofrem algum tipo de violência na infância, alguma rejeição, isso com certeza vai repercutir. Vai ser uma pessoa que não vai ter um bom vínculo, um bom relacionamento social, não vai conseguir se inserir adequadamente na escola, e provavelmente no mercado de trabalho ela também não vai conseguir se inserir adequadamente, porque ela não teve um desenvolvimento nesse período adequado. Então, o cuidado, o amor, o carinho que a criança recebe na primeira infância é crucial para determinar o resto da vida dela. E é importante também ressaltar, né, Emanuela, que esse acompanhamento que o agente comunitário de saúde dá no domicílio, há uma retaguarda, né, que, por exemplo, hoje a criança nessa faixa etária de 0 a 3 anos, na rede municipal de saúde, há toda uma assistência diferenciada também para esse público, né? Sim, pela questão intersetorial, né? A gestão do prefeito Roberto Cláudio, ela foca muito, ela sempre priorizou a primeira infância. Então, assim, são vários setores, educação, saúde, Secretaria de Direitos Humanos, Desenvolvimento Social, todas desenvolvem algum tipo de trabalho voltado à primeira infância. E o próprio Cresça com Seu Filho, ele é intersetorial, ele tem um comitê gestor municipal que é formado pela primeira-dama, secretário de saúde, da educação, da cultura, dos direitos humanos e desenvolvimento, humanos e desenvolvimento social. Então, é intersetorial. Uma vez que o agente de saúde chega na casa daquela família, só a saúde não vai conseguir responder a todas as necessidades, né? A gente tem um exemplo emblemático de uma criança que estava sendo acompanhada no Cresça e que ela não tinha registro, os irmãos não tinham registros, não estudavam, porque os pais não tinham registros. Uma vez que o Cresça começou a acompanhar, identificou isso e articulou com a assistência social, com a educação. Não é só, aí, num caso como esse, não era só uma questão de saúde, não, né? era só uma questão de saúde. Então, o Cresça, ele consegue observar tudo isso, porque ele acompanha aquela família, ele entra na vida dela, na casa dela, e ele sabe as fragilidades. E muitas vezes a família, ela tem o direito de receber um benefício, mas por algum motivo de desorientação ela não recebe. Quando se identifica isso, faz toda a articulação, para que aquela família possa ser beneficiada e receba o direito adequado que ela tem. Maravilha, muito obrigado aí pela sua presença aqui, Emanuela, dando aí esses esclarecimentos, essas explicações acerca desse programa tão importante para Fortaleza, que é o programa Cresça com Seu Filho Criança Feliz. Desde 2014, vem procurando dar uma assistência muito mais efetiva em relação a essa faixa etária de 0 a 3 anos de idade, crianças que são acompanhadas semanalmente no seu domicílio através dos agentes comunitários de saúde. Muito obrigado pela sua presença aqui na TV Terra do Sol. Agradeço, Rogério. Eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta.